Bem, galera, estamos voltando aqui a aula, né? Só ter certeza aqui que tá gravando. Tá gravando. Vamos lá. Voltar aqui a aula, né? A gente parou no método B7, né? Vamos ver aqui se o slide volta. Não sei se voltou já sei, mas para mim não voltou ainda não. Pronto. Aqui o slide apareceu para mim. A gente terminou, né, nesse método. Como eu falei, né? A gente escolheu os métodos de musculação pela grande demanda e pela demanda da turma e pelo fato de que os métodos de musculação eles ajudam na performance, tanto na qualidade de vida quanto trabalhado, né? Alguns até acreditam que a musculação seja a melhor forma de exercício possível, vamos dizer assim. Então vamos lá. Método B7. O objetivo principal do método B7 é a hipertrofia, certo? Seus praticantes, eles podem ser tanto os intermediários, tanto os avançados. O ideal é que não sejam pessoas iniciantes, que pode gerar algum tipo de lesão. E o procedimento desse método consiste em realizar 2 exercícios, certo? Sem intervalos entre um e outro, ou seja, executar um exercício sem pausa e realizar o próximo. No caso aqui eu coloquei a remada alta e a remada sentada, beleza? Após a execução dos 2 exercícios, aí sim há uma pausa para então realizar a segunda passagem, depois a terceira. Geralmente eles colocam 3 passagens, né? 3 séries. E podem ser realizados tanto exercícios para o mesmo grupo muscular como por segmento. É que eu coloquei 2 exemplos. Um exemplo para o grupo muscular, né? Parte posterior do tórax, a remada alta e a remada. Coloquei com 3 séries, 12 repetições, certo? E um número próximo aos RMs de 12 repetições. Aqui, por segmento, eu coloquei a remada alta e o leg press, né? Que vai inverter entre o segmento de membro de parte superior e parte inferior. Os intervalos, eles preconizam que sejam entre 1 minuto e meio, certo? Após os 2 exercícios. Então, você faz a remada alta, faz a remada sentada, 12 vezes, 12 remada alta, 12 remada sentada, descansa 1 minuto. Aí vai lá, 12 remada alta, 12 remada sentada, descansa 1 minuto. Aí vai de novo, 12 remada alta, 12 remada sentada, descansa 1 minuto e meio, 1 minuto e meio, certo? Sempre após 2 exercícios. Agora o triset. Triset é uma variação do B7, né? Só que com 3 exercícios agora. Ele tem como objetivo principal a hipertrofia muscular, né? Seus praticantes, o ideal é que sejam avançados, né? Que já é um nível mais avançado de treinamento, de método. E o número de semanas que é recomendado utilizar esse método é de 2 a 3. O procedimento é semelhante ao B7, porém com a adição de mais um exercício. Esse método ele consiste em realizar 3 exercícios sem intervalo, ou seja, executar os exercícios de forma seguida após um ao outro, né? Então, remada alta, remada sentada e remada curvada. Por exemplo, no grupo de articulação, em relação ao grupo de articulação. Aqui, cadê? Mouse, aqui, né?
Após a execução desses três, segue-se uma pausa, assim como lá no B7, e essa pausa vai preconizar de 2 minutos, certo? Após os três exercícios. Ele pode ser realizado tanto por articulação como por segmento, certo? Por segmento, eu coloquei o exemplo aqui de remada alta, né? Você trabalha a remada, trabalha posterior do tórax, trabalha leg e trabalha tríceps, né? Tríceps na polia. Está trabalhando 3 segmentos diferentes. Vocês devem trabalhar de 3 séries, certo? Geralmente são 3 séries e 10 repetições, mas essa questão aqui sempre vai variar em relação àquilo que eu falei lá no início da aula, certo? Vai variar se você quer uma hipertrofia, se você quer força, se você quer potência, mas o objetivo primordial do método aqui eu sempre vou colocar no início, que vai ser aqui no caso a hipertrofia, certo? Vamos para o outro método. O outro método ele vai ter 2 partes, que é o, se eu não me engano, cadê? Não vou estar aparecendo. Super série. Vai ter o super para o mesmo grupo muscular, certo? E o super série chamado agonista-antagonista. O objetivo do super série é a hipertrofia, certo? Seus praticantes geralmente são os avançados e sua relação em semanas recomendáveis são de 2 semanas. Como é o procedimento? Consiste na realização de mais de 4 exercícios, certo? Sem intervalo, então a gente poderia dizer que é uma evolução do bi e do trisete, um atrás do outro, certo? Esses exercícios até completar o total superior a 4 exercícios sem pausa. Após a execução do último exercício, certo? Aí sim há uma pausa e realiza-se a segunda série, passa pelos 4 exercícios novamente e descansa e vai para a última série, para a terceira série, certo? Aqui como exemplo, em relação, já que ele é praticado por um mesmo grupo muscular, eu coloquei a remada alta, a remada sentada, a remada curvada e o puxador frente, né? Já que vai trabalhar a parte de costas, né? Podemos dizer assim. O número de séries geralmente são 3, o número de repetições são 10 e a carga deve se trabalhar próximo aos RMs de 10 repetições. O intervalo desse método vai ser entre 2 minutos, certo? Mais ou menos após o quarto exercício. E a pausa entre exercícios. Não tem pausa entre exercícios. Saiu de um, já vai para o outro. E também se tem outro tipo de supersérie agonista-antagonista, certo? O objetivo principal dessa supersérie agonista e antagonista é a hipertrofia. Os principais praticantes são de intermediários a avançados e a semana recomendada são 4. Ela pode variar de agonista e antagonista, como também por segmento. Aqui eu coloquei agonista, antagonista e segmento. Como é? Como é isso? Consiste na realização de 2 exercícios, certo? Sem intervalo, ou seja, executar o exercício de forma seguida. Então, é um bisete onde se trabalha, se trabalharmos aqui o exemplo, a rosca direta, a gente deve trabalhar o tríceps francês. Um exemplo, né? Se a gente trabalhar a extensão de joelho, a gente deve trabalhar a flexão de joelho. Se a gente trabalhar um exemplo supino, a gente deve trabalha o supino, deve trabalhar a remada, um exemplo, certo? Eles consistem de 3 repetições, de 8 a
a 12, ou de 3 séries, de 8 a 12 repetições, e suas cargas próximo aos RMs de 12 repetições. Os intervalos são de 1 minuto e meio após os dois exercícios sem pausa. Então você vai lá, faz a rosca direta, terminou a rosca direta, sem descanso, vai lá no tríceps francês, terminou o tríceps francês, aí sim, você descansa 1 minuto e meio, certo? Então, no caso aqui, pode ser pelo, pela extensão e flexão de joelho, do mesmo protocolo. O outro método que a gente vai tratar é o método de pré-exaustão. Opa, acho que eu passei direto. Super série. Não, passa. Tá certo? Super série. Antagonista, antagonista, pronto. Pré-exaustão. A pré-exaustão, ele vai trabalhar o objetivo, a hipertrofia muscular, certo? Vai trabalhar de praticantes desde intermediário a avançado. Em relação às semanas recomendadas, vai trabalhar em 4 semanas recomendadas, certo? E seu procedimento ele consiste em realizar um exercício, certo? Que enfatiza uma musculatura, um exercício monoarticular e um exercício multiarticular. Como é que consiste isso? Vamos usar aqui o exemplo do exercício para peito, né? O crucifixo. Você realiza o crucifixo, é um exercício monoarticular que só usa a articulação do ombro. Você pode fazer de 4 séries a 12, de 4 séries, de 12 repetições, próximo ao RM, né? Terminou as 4 séries, você segue para o supino, exercício multi-articular. No supino você pode fazer um supino reto com halteres, certo? De 4 a 12 repetições. Esse método é interessante para praticantes que buscam um determinado músculo, certo? No caso aqui, o peitoral. Mas com exercício multiarticular, pode-se fadigar o músculo tríceps braquial. Então, não seria tão interessante você fazer só o supino, tentando trabalhar o músculo peito. Então, ele se usa desse artifício de realizar uma fadiga já lá no crucifixo do músculo peitoral, já que vai trabalhar mais ênfase nesse músculo, e quando chegar no supino, não correr o risco do tríceps ele fadigar primeiro do que, do que o músculo do peitoral, certo? Então aqui já vai estar fadigado, é mais fácil aqui fadigar primeiro o músculo peitoral do que o tríceps. Mas a abordagem científica, professor, como eu falei lá no início, quando eu estava apresentando os métodos. Os métodos de musculação, eles não trazem muito aspecto científico. E isso dificulta muito, certo? Como a gente deve fazer? A gente deve terminar um exercício e ir para o outro. Então, a gente faz primeiro as 4 séries lá de crucifixo e depois vai para o supino. Me dá outro exemplo aí, não entendi muito bem não. Vamos lá. A gente pode fazer a elevação frontal, né? Pegar o halteres e fazer a elevação frontal e posteriormente fazer o exercício de desenvolvimento, que vai envolver a articulação multiarticular. Vai envolver um movimento multiarticular, né? Envolvendo o cotovelo e o ombro, certo? Os intervalos vai ser mais ou menos de 1 minuto, 1 minuto e meio entre as séries. O próximo metodologia de exercício vai ser o de pré-exaustão, né? Que é que o objetivo é tanto a hipertrofia como a força, como também a resistência. Suas variações para trabalhar um ou outro não vai variar entre
a relação de séries e de repetições, mas em sim a relação de intervalos, certo? Os praticantes, o ideal é que se pratique pessoas já avançadas e suas semanas de recomendações de uso, elas são de 2 semanas apenas. E como é o procedimento desse método? Ele é muito usado por vários praticantes que desejam a hipertrofia, principalmente a hipertrofia, né? E seu objetivo é realizar repetições até exaustão. As repetições serão realizadas quando a fase concêntrica do movimento não for completada ou falhada momentaneamente, portanto, quando o padrão do movimento estiver corrompido. O que eu quis dizer com isso? Você está lá fazendo rosca concentrada. Você estipula que você vai fazer 3 séries, certo? Com 10 repetições. Vamos colocar 10 repetições. Então, a gente vai colocar uma carga que seja próximo ou até um pouco superior a 10 repetições, para que a gente consiga fazer as 10 repetições e no momento que chegar a 10ª, a gente possa fadigar. Ah, mas aí como é que vai ser essa variação? Vai ser um método só dentro do contexto de aplicabilidade, né? De carga e de séries. Ou de carga de séries não, de séries e de repetições. O que vai mudar um pouquinho em relação à carga. Como a gente pode verificar essa questão de resistência muscular, de força de hipertrofia, né? O autor traz que essa diferença ele vai se dar pelos intervalos. Se você quiser trabalhar resistência muscular, você deve trabalhar entre intervalos de 30 segundos a 1 minuto. Lógico que com cargas menores, né? Hipertrofia, de 1 a 1 minuto e 30, certo? Entre as séries. Se você quiser trabalhar hipertrofia, já pode colocar uma carga maior. Se você quiser trabalhar força, colocar cargas maiores que as de hipertrofia e dar um maior tempo de descanso, mais ou menos 3 minutos entre as séries do método, certo? O próximo método, ele é um método isométrico. O objetivo dele é tanto a hipertrofia como a força. Ele é praticado tanto por iniciantes, como por intermediários, como avançados. Suas semanas de recomendações são indefinidas, você pode colocar onde você quiser, certo? Quanto tempo você quiser. Eu geralmente utilizo esse método, ou já utilizo esse método, para ganhar força em determinado ponto do movimento do indivíduo, certo? Ele se baseia na concentração estática de um determinado ângulo da articulação. Então, ele se baseia na contração isométrica. Você vai fazer uma isometria. Vamos imaginar, certo, que esse rapaz aqui, ele é um atleta de powerlifting. Ele faz o agachamento com a barra na frente. Tem essa competição. Ele é um atleta dessa modalidade, de agachamento com a barra na frente. Ele desce, ele tem até força para subir, mas nessa posição aqui, onde ele se encontra aqui na imagem, ele tem dificuldade. Parece que ele, vamos dizer assim, perde as forças quando ele está nesse ângulo de nesse ângulo de isometria para fazer força. Então, onde é que entra esse método? Você coloca a carga aqui no seu aluno, no seu cliente, no seu paciente, e deixa ele nessa posição, aqui segurando a carga. Aqui nessa posição, onde ele tem mais dificuldade, vamos dizer assim, onde ele, entre aspas, perde força, ele está ganhando força aqui nessa musculatura, certo? Nessa determinada posição. E isso também vai causar uma hipertrofia. E, logicamente, uma força muscular naquela posição. Isso vai fazer com que ele aumente o rendimento dele. E isso pode ser utilizado não só nesse hipotético
nessa hipotética modalidade, mas em outras modalidades se necessita da isometria. Vamos imaginar em vela, na vela, né? Naquelas embarcações, nas Olimpíadas, se utiliza muito da isometria naquela modalidade. Então, seria interessante parar realmente, parar e, e parar, quer dizer assim, desculpe, deixa eu voltar ao raciocínio. Então, seria interessante trabalhar nos velejadores a questão da isometria, né? Quando eles ficam parados lá, segurando a vela, tentando fazer a isometria, tentando fazer com que o barco vire para o lado onde eles querem dar a curva e tudo mais. Então, eles se utilizam muito dessa força. E esse trabalho aqui seria muito bom trabalhar nesse tipo de atleta. Já vi trabalhar muito isso aqui em atletas de sinuca. De sinuca, porque eles precisam de um corpo estável na hora de realizar o movimento da tacada, certo? Eles consistem em mais ou menos 2 séries, certo? E de 3 a 30 segundos de parada em cada movimento desse, certo? Em relação à série, né? Então você segura lá 2 vezes de 10 segundos, você já tem um ganho significativo de força. Os intervalos entre as séries seriam de 2 minutos. O método negativo é um método muito usado para a prevenção de lesão, certo? A única coisa científica que tem sobre ele é que na fase excêntrica você consegue uma hipertrofia longitudinal do músculo. Então essa hipertrofia deixa o músculo maior e provavelmente e consequentemente pode ser que evite lesões, né? Mas o Shida, no livro dele, ele não traz especificamente colocações científicas sobre o método negativo, que tem como objetivo a hipertrofia e a força, né? É usado basicamente por praticantes avançados, porque ele se utiliza de uma carga muito alta, até uma carga que você não consegue levantar. As semanas recomendadas para o uso dele é de 1 a 2 semanas e ele se baseia na contração excêntrica, ou seja, a contração negativa. Vamos imaginar, aqui eu trouxe o exemplo do agachamento, então vamos imaginar que você não sobe com a barra, você apenas segura a barra para descer. Alguém ou alguma coisa vai fazer com que você volte com a barra para cima, sem fazer força. E você novamente vai somente segurar o peso e fazer a barra descer. Você somente vai segurar a resistência. Então, é uma fase negativa, por isso o nome se chama negativa, certo? O autor traz que esse tipo de método traz uma dor muscular muito intensa, com início tardio da inflamação dos músculos. Há também a diminuição da força máxima por até 10 dias. Então, o interessante é mais ou menos 10 dias de descanso. Ou então, você trabalhar ela e não trabalhar força máxima durante esses 10 dias. Né? O exemplo que eu trouxe aqui foi o agachamento, que pode ser trabalhado em 5 séries de 4 a 6 repetições apenas. O peso de 115% a 120% do seu RM, da sua repetição máxima. O que ocorre mais ou menos aí seriam rompimentos de forma que na contração concêntrica, rompimentos das fibras musculares, que na contração concêntrica não acontece, não rompimentos que gerem lesões, mas rompimentos que geram microlesões, né? Assim, fazendo com que o organismo tenha condições de supercompensar e ganhando força e hipertrofia, né? Dentro daquela musculatura. Um exercício muito utilizado de ponto negativo, que
diminuiu significativamente o número de lesões no futebol é o de flexão nórdica, né? Eu não coloquei a imagem nos meus slides, mas fixem esse nome, se puder, parem o vídeo e anotem, né? Flexão nórdica e vejam um pouco sobre ele, sobre as condições de trabalho dele. É simples e o número de lesões que ele pode evitar, por onde ele pode evitar, certo? Por que ele ajuda, né, na estabilidade junto com o músculo anterior, ou o ligamento cruzado anterior do joelho e tudo mais, certo? Eu não vou entrar em detrimento disso. Eita, aconteceu um negócio aqui. Vamos tentar voltar. Acho que a gente não perdeu a aula, não. O método Blitz, né, é um método que ele consiste em realizar vários exercícios para apenas um grupo muscular, né? Vamos imaginar aqui o grupo muscular de peito, de tríceps, de deltoide anterior, então a gente realiza supino, inclinado, supino reto, supino inclinado, declinado, reto com halteres, supino reto com halteres, apoio de frente e crucifixo. Então a gente faz uma blitz nessa musculatura, vamos dizer assim, uma blitz. O objetivo dele é principalmente a hipertrofia. Seus praticantes são aqueles praticantes já avançados, que têm um nível de treinamento já grande. Sua semana de recomendação é de 4 semanas, certo? E os intervalos a ser praticados aqui no treino de Blitz é inferior a 2 minutos, né? Desde que é inferior a 2 minutos. É um treino que não tem nenhum embasamento científico e esse treino você só vai fazer uma sessão por semana. Como é que consiste ele, professor? Como é que eu posso trabalhar ele? Eu trabalharia com 4 séries, certo? No supino, eu começaria os dois primeiros, supino reto e supino inclinado, 8 repetições, o declinado e o reto 10 repetições, o apoio de frente, o crucifixo, 20 repetições, né? E também diminuir o peso. Então, eu poderia fazer invertido, começar aqui com 12, 10 e 8 e ir aumentando os pesos de carga, né? Vai depender de vocês, vai depender do objetivo. O outro muito conhecido é o drop set, né? Que ele tem como objetivo principal a hipertrofia. Os praticantes é o avançado, né? E o tempo de recomendação dele é de 2 a 3 semanas. Baseia-se em que na diminuição da carga em até 20%, pode ser uma ou 3 vezes com o número de repetições estabelecidos, que geralmente são 6 repetições, certo? E seus intervalos devem ser inferior a 2 minutos. Como é que eu posso trabalhar ele? Não entendi muito bem. Vamos lá, vamos imaginar que você está na cadeira flexora lá, estendendo o joelho. Estendei o joelho. Estendi o joelho. Sexta repetição, estendi o joelho. Tirei uma carga, tirei 20% da carga. Eu vou lá, não. Estendi o joelho, estendi o joelho, estendi o joelho, estendi o joelho. 6 repetições, não consegui completar. Tirei a carga. Vamos lá, estendi o joelho, estendi o joelho, estendi o joelho, estendi o joelho. Cheguei na sexta, fadiguei de novo. Descansa. Então, terminei uma série, certo? Dentro da mesma série, você pode ter 2 ou 3 ou uma troca de carga, certo? Dentro da mesma série. E as repetições dentro dessas pausas podem ser 6. Como eu coloquei aqui, ó, 4 séries de 6 ou fadiga, 6 ou fadiga, 6 ou fadiga. Entre 6 ou fadiga, 6 ou fadiga, você diminui a carga, certo? Se não ficar claro para vocês, vocês podem me perguntar posteriormente à aula, até mesmo lá no fórum. O outro método que eu trouxe é o roubada, né? Como o próprio nome já diz, ele consiste em roubar repetições, certo? E o objetivo dele é a hipertrofia e a força, praticado por
por pessoas que já têm um nível avançado dentro da musculação, né, pelo fato de ele usar de artifícios de manobras, e a semana recomendada ele pode usar esporadicamente, né? Usa-se nesse dia, daqui a 10 dias, daqui a 3 semanas, daqui a um mês. E como é que ele acontece? Vamos imaginar no rosca direta. Você faz aquele inclinação do corpo para frente, faz a contração do bíceps e com essa contração do bíceps faz a sua extensão também, né? Então você meio que dá uma roubada na repetição. Ela consiste basicamente em fazer 4 séries de 8 repetições com pesos superiores a 8 repetições, já mesmo para você dar aquela roubada, né? Por isso que o nome se chama roubada. O intervalo é inferior a 2 minutos, né? Mais ou menos ali você pode usar 2 minutos. Evitar usar em exercícios que envolvam grande grupo muscular, né? Como supino, leg press, levantamento terra, até pela questão do cansaço, como também pela questão de segurança. E a repetição, eu trouxe também a repetição forçada, que parece muito com a roubada, só que aqui você vai ter a ajuda de um companheiro de treino, certo? Ele vai utilizar tanto para hipertrofia como para força. Aqui ele coloca que os intermediários eles também podem fazer o uso, mas tem que fazer o uso esporadicamente, né? Não é sempre que você tem que utilizar a repetição forçada. Como é que consiste ela? Você está com dificuldade lá de fazer o movimento, né? Vamos colocar aqui 3 séries, 6 repetições com peso superior a 6 repetições. Então lá você está fazendo rosca direta, rosca direta, rosca direta. Chegando na sexta repetição, fiz. Vou para a sétima, não vai. Aí precisa vir alguém. Alguém vem e ajuda. Foi. Foi. Alguém ajudando. Foi. Alguém ajudando. Então, essa ajuda, ela entra dentro dessa metodologia aqui de repetição forçada. O intervalo dela vai ser entre 2 e 3 minutos. E ambulatória, que ela consiste no objetivo de hipertrofia e força, praticantes avançados. Semana recomendada são 4 e ela baseia-se numa onda. Uma onda que vai subindo e descendo as repetições das séries. Vamos colocar aqui uma rosca direta com 8 repetições. Os próximos aos RMs. Então ela vai ondulando de 15 repetições para 6 repetições. 15 repetições, 6 repetições. 15 repetições, 6 repetições. Os intervalos consistem em 2 minutos, né? E seguem o princípio de volume e intensidade sempre em relação às suas repetições. Aqui, 15 repetições, vai ser menos peso. 6 repetições, já coloca mais peso lá na barra do rosca direta. 15 diminui, 6 aumenta, 15 diminui. Ela também pode ser trabalhada de forma crescente, ondulatório crescente, né? Comecei aqui com 18, baixei para 12, subi só um pouquinho para 15, desci lá para baixo para 7, subi de novo para 8, desci de novo para 6, subi de novo para 8 e desci de novo para 5, né? Utilizando de forma crescente. Sempre um número alto de séries e sempre modificando o número de repetições, certo? Outro sistema que também teria aqui seria o treino de circuito, né? Parecido com o Blitz, só que você poderia colocar o Blitz, só que em por diferentes grupos musculares, a intenção era essa, por diferentes grupos musculares, e sem intervalo entre um e outro, certo? Você faz 10 repetições de supino, 10 repetições de leg, 10 repetições de levantamento terra, 10 repetições de puxador frente e descansa, certo? Esse consistiria no método de sistema circuito. Essa é a aula de método de musculação. Agradeço a vocês. Qualquer problema, podem falar no fórum, certo? Estou lá, principalmente nos momentos de aula. Valeu!